Olá, queridos irmãos. Eu gostaria de ler um texto que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso de número 34. Diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Você entende esse texto? Bom, para que nós possamos compreender esse texto, é preciso entender que esse texto ele faz uma alusão ao Antigo Testamento. Então, é possível que você já tenha ouvido algumas vezes essa expressão, ovelhas que não têm pastor, e você estaria certo, porque ela aparece pelo menos 3 vezes no Antigo Testamento. Na verdade, ela aparece 4, sendo que uma é como se fosse sinótico, é uma mesma menção daquilo que acontece em um texto do Antigo Testamento. É importante que nós façamos distinção entre aquilo que é citação e o que é alusão, porque embora o autor deseje, tenha o mesmo objetivo, praticamente o mesmo objetivo, ao mencionar que esse texto do Novo Testamento deve ser interpretado à luz desse texto do Antigo, tanto para a citação quanto para a alusão, a citação ela é como uma menção direta e ele quer que esse evento seja visto como um cumprimento direto, o evento do Novo Testamento como um cumprimento direto do evento do Antigo Testamento. Enquanto a alusão, o propósito do autor é trazer a menção, trazer ao cenário, para que nós, ao identificarmos os cenários, tenhamos uma percepção mais aprofundada de como os detalhes daquele texto enriquecem ainda mais o nosso entendimento. Nós encontramos esses 3 registros. O primeiro deles está em Ezequiel, capítulo de número 34, verso de número 5. Em Ezequiel 34, nós vemos uma exortação do Senhor quanto à liderança de Israel. A má liderança de Israel, os pastores não estavam cuidando, apacentando as ovelhas, antes eles estavam fazendo uso inapropriado delas e por conta disso elas estavam espalhadas como ovelhas que não têm pastor. Segunda referência está em 1 Reis 22, o verso de número 17. Capítulo 22, verso de número 17. E aqui nós vemos uma profecia de Micaías contra Acabe em seus intentos de pelejar contra a Síria. E ele tinha junto com ele Josafá, e Josafá faz um pedido para que clamassem ao profeta de Yahvé para ver se efetivamente eles deveriam ir até aquele local. As palavras de Micaías são contrárias aos intentos de Acabe, inclusive informam: eu vi Israel espalhado como ovelhas que não têm pastor, o que representa diretamente é um apontamento para a morte de Acabe. E o último relato está em Números 27, 17. É uma oração que Moisés realiza em decorrência do encerramento do seu ministério. Ele faz uma oração linda e eu queria ler esse texto que diz assim: Ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação e que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Considerando esse último relato como aquele que o autor tem em mente, nós podemos perceber a preciosidade daquilo que o evangelista Marcos está desejando trazer. Ele quer trazer a lume, sobretudo quando nós vemos que a resposta de Moisés é Josué, ele está querendo apresentar essa relação, esse paralelo que existe entre Josué e a pessoa de Cristo Jesus. Nós conseguimos ver perceber essa relação, essa analogia direta quando nós consideramos que Josué é como uma sombra que aponta para a pessoa de Cristo Jesus. E a gente consegue ver isso até mesmo no nome Yoshua, que quer dizer salvação vem do Senhor, e a mesma coisa na língua grega, Jesus, que quer dizer salvação vem do Senhor. Da mesma maneira,
Então, nós vamos entender agora que não apenas essa relação de semelhança do próprio nome, como também a relação que aponta para o fato de que Josué é aquele que vai conduzir o povo à terra prometida e Jesus Cristo é aquele que conduz o seu povo de maneira definitiva à terra prometida. Dessa forma, nós vemos o evangelista está apontando para aquele que não de maneira parcial, mas de maneira final, retira o povo da condição de ovelhas que não têm pastor. Se nós pensarmos que logo após essa frase que é mencionada no Evangelho de Marcos, o texto diz que ele ensinou muitas coisas e poucos versículos depois nós vemos que ele os alimentou miraculosamente, nós entendemos que o evangelista deseja apontar para a verdadeira resposta de Deus para o Cristo, a verdadeira resposta da oração de Moisés, o verdadeiro pastor, aquele que é o bom pastor, que não apenas cuida, alimenta as suas ovelhas, mas fornece todo o suprimento para que elas jamais estejam dispersas novamente. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. O Senhor vos abençoe.